E agora, nas segundas-feiras, nós vamos trazer um resumo com o que você precisa saber para começar a semana bem informado sobre os assuntos econômicos. Uma conversa simples, didática e que vai fazer diferença na sua rotina. E quem vai nos ajudar nessa tarefa é o queridíssimo economista Ricardo Valério, que já está conectado com a gente. Ricardo, o objetivo desse nosso bate-papo é saber sobre economia e aprendermos juntos, porque afinal de contas, quando a gente entende sobre economia, a gente consegue administrar melhor o nosso dinheiro, empregar da maneira correta, não é? Saber a hora de recuar, a hora de avançar e por aí vai. Meu querido Ricardo Valério, seja bem-vindo a esse quadro que estreia aqui no Bom Dia. E eu já vou perguntando para uma coisa que mexe no meu bolso e no bolso de muita gente que nos assiste agora, sobre essa nova política de preços da Petrobras em relação ao combustível. O que é que a gente pode falar dos últimos dias e toda essa movimentação, alteração de valores, diminui o preço do gás de cozinha, altera o preço nas bombas? Fala pra gente. Bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, Paulinha. Bom dia a todos. É um prazer renovado estar aqui com vocês, agora nesse quadro fixo, sempre às segundas-feiras, quando a gente vai procurar fazer o resumão da semana, dos fatos econômicos mais importantes que possam repercutir na vida diária de cada um de nós, de forma simples, sem economês, para que você possa entender. De fato, semana passada a gente teve a mudança da política, onde a Petrobras está aposentando a PPI, que é o preço de paridade de importação, e lançou uma nova política mais realista, que vai de encontro ao preço dos custos de oportunidade para o cliente, vezes as vantagens competitivas para a empresa. Nada mais será do que a empresa evitar a volatilidade enorme que a gente teve. A gente tem um caso histórico de 2017, aquela greve dos caminhoneiros. A PPI levou a 117 reajustes simultâneos naquele período que ocasionou a greve dos caminhoneiros. Então, a empresa agora vai procurar a busca do preço médio. No Brasil, a gente tem quase autonomia em torno de 70% do nosso combustível, mas, obviamente, temos que importar ainda 30%, notadamente da parte do diesel, e nada mais será do que a empresa vai procurar fazer tipo um preço médio, de forma que a gente não fique dependendo somente da paridade internacional. Obviamente, para a questão de proteção da própria empresa e para que a gente não corra o risco de o governo vir a subsidiar nada, a empresa está prometendo que vai continuar de olho no preço da referência internacional, que é muito correto, para a gente não colocar em risco de forma nenhuma a credibilidade e a saúde financeira da Petrobras. Agora, obviamente, que isso aí tem o nosso dever de casa para a gente fazer internamente. A gente vem observando que desde a semana passada baixou 44 centavos a nível de refinaria do óleo diesel e 40 centavos na gasolina, além do gás de cozinha. E até agora os postos de gasolina não fizeram sua parte. Em média, 10 centavos foi aplicado até agora em algumas bombas. Certamente essa semana o governo vai fazer uma ação intensiva de fiscalização dos postos de gasolina, porque é interessante, minha cara Ana e Paulinho, que quando o aumento dos preços, isso aí vai para as bombas a velocidade de passo de canguru. No instante, chega para o consumidor. Verdade, e quando já é o contrário, passo de tartaruga. Passo de tartaruga, literalmente. Porque eles ficam imaginando primeiro esgotar aquele estoque que foi adquirido no preço passado, que não é justo com o consumidor. É bom que a fiscalização funcione essa semana de forma muito forte. Uma particularidade que nós temos que dizer, notadamente para a dona de casa, é o botijão de gás. Foi muito bom, 21,3%. A expectativa é que o botijão de gás fique abaixo de R$100. Isso é muito importante, minha cara Ana, porque a gente tem que pensar não só na dona de casa, mas a gente tem que pensar em milhares de trabalhadores informais que passaram a ter seu sustento produzindo seu bolo, sua marmita, seu salgado, e que estavam
praticamente ficando fora do mercado, porque eles não conseguiram transferir o preço do gás para os seus produtos, para não ficar fora de competitividade, e agora, com o gás no preço mais realista, vai ser muito bom, notadamente para o microempreendedor individual, aquele que busca o seu próprio sustento, né, do seu empreendedorismo. Muito bom, vamos apostar que realmente esses preços baixem. Isso dá um reflexo imediato na inflação, porque está baixando o diesel também. Somos um país continental, onde o transporte é todo boa parte é rodoviário, e isso terá influência nos fretes das mercadorias, baixa de preço, baixa da nossa inflação, e tendo a baixa da nossa inflação, quem sabe agora na reunião de julho, logo após as fogueiras de São João se apagarem, se o nosso Copom sinaliza o início da baixa da taxa Selic, que seria muito interessante começar aí com 0,25 de forma gradual, para que a gente possa ter uma saúde financeira da nossa população e das empresas de forma mais adequada. Temos uma pergunta aqui da nossa telespectadora Patrícia Santos, e ela quer saber o seguinte: gostaria de saber se com a volta do ICMS dos combustíveis em junho vai voltar a afetar a vida, né, do consumidor em relação aos preços, né, em relação aos preços da gasolina e também do gás de cozinha. Não, os impactos que tinham que ocorrer em relação ao reajuste que teve de 2%, eles já passaram, né? Mas agora, com essa compensação que o governo, a Petrobras está tomando em relação aos preços, isso vai ser diluído, né? E nós vamos ter, de fato, preço do combustível, notadamente da gasolina, do óleo diesel, do etanol e do gás, com essa baixa substancial, minha cara Patrícia. Vamos aproveitar e exigir fiscalização para que chegue os 44 centavos no óleo diesel e os 40 centavos também na gasolina, além do gás, que aliás, os postos já começaram gradativamente a fazer a baixa do gás, mas é bom que ele fique aí na faixa de R$ 97, R$ 98, que é mais ou menos o patamar que a Petrobras deu de desconto também no gás. Ricardo Valério, a gente fica pensando que os órgãos do governo, eu até vi, né, que o governo se posicionou, disse que vai colocar essa fiscalização com mais força em todo o Brasil, mas depende muito da gente também cobrar, ainda tem essa parte, né? Porque, além de todas as demandas pessoais que nós temos que cobrar essa fiscalização. Porque, como você bem falou, quando há um aumento, o disparate é impressionante. Mas quando há um recuo, por menor que seja, a gente tem que cobrar. Tem que fiscalizar, o governo tem que fiscalizar, porque senão não sai muitas vezes, né? E a gente sabe que no Brasil a gente tem que estar sempre apertando ali, porque senão o negócio não anda. É verdade. Nós estamos, inclusive, procurando, o Conselho de Economia está procurando, inclusive, os órgãos municipais e estaduais para se unir a essa campanha também, para a gente poder estar se somando para fazer essa fiscalização. E você aí começa a fazer a pesquisa de preço e vamos não fazer um boicote, mas eu diria, vamos ser inteligentes, né? Vamos abastecer o mínimo possível. Enquanto os preços não baixarem, você faz a sua parte aí, bote o mínimo. Se você encher o tanque, bote só o necessário para o consumo da semana. Vamos forçar os postos a baixar os preços, porque no momento que os preços baixam, normalmente aumenta o consumo, mas por enquanto não é para aumentar o consumo. Nós temos que nos controlar, coloque só a parte do combustível necessário para você rodar na semana, até que os preços baixem nos postos, que é o justo. Quando é o aumento, é como a gente diz, chega rapidinho, a passo de canguru, até na véspera da noite o preço já está rodando. E por que agora? Só chegou 10%, 10 centavos no preço da gasolina. Vamos forçar a barra, vamos nos unir, fazer a nossa parte, botando pouquinho a gasolina até que os preços caiam dentro dos 44 o diesel e 40 do coisa. É possível que não chegue ao mesmo patamar, porque tem custo diferenciado de posto para posto, mas que chegue perto, pelo menos, desses percentuais, que é o justo para a economia nacional. Paulo, agora o tema da semana passada, né? Isso, mais um tema de destaque aqui. Importantíssimo para a gente. Estado, é a relicitação do Aeroporto Internacional Aloysio Alves, que por meio de um leilão foi arrematado pela Zurique por 320 milhões de reais, né? Mais ou menos isso. Qual a importância dessa relicitação
para a economia do Estado? É fantástica, realmente é um salto, notadamente o Estado do Rio Grande do Norte, que depende do turismo, que é a sua vocação, sua principal atividade econômica. Nós estávamos patinando com a situação do aeroporto, né, quando a Inframédica devolveu o nosso aeroporto em 2020, de lá para cá nenhum investimento vem sendo nosso aeroporto, nenhuma demanda para procurar atrair novos voos, e agora com a empresa, inclusive do ramo, né, a empresa suíça, que fez a arrematação com ágio de 41%, 320 milhões, né? É a empresa do mercado, administra muito bem o aeroporto de Florianópolis e o de Vitória, com premiação, inclusive, entre os melhores aeroportos do país de 2022. Ela é do ramo. Agora vamos também imaginar que a classe política do Norte Rio Grandense, juntamente com o governo do Estado, as entidades de representação da sociedade civil, a gente precisa se unir para ir em busca de atrair para o nosso aeroporto o Uber, nem que seja inicialmente o Uber dos Correios, que em 2020, lá atrás no governo Temer, houve essa sinalização de que viria para o Rio Grande do Norte, foi anunciado que os Correios seriam privatizados, agora não vai ser mais. Vamos trabalhar nessa questão para ver se a gente consegue atrair o Uber. E uma outra questão, minha cara Ana, minha cara Paulinho, acho que cabe a gente reivindicar para que o querosene de aviação, que é produzido aqui na nossa refinaria Clara Camarão, a menos de 150 quilômetros do nosso aeroporto, ela tem um preço diferenciado. Se o querosene de aviação a gente conseguir alguns centavos de diferença, ela vai dar uma situação diferencial para o Rio Grande do Norte, atrair mais voos para o Rio Grande do Norte. Ricardo. Não se justifica, na minha opinião, que o QVA lá de Fortaleza seja abastecido lá no mesmo valor aqui do nosso aeroporto, com 150 quilômetros só de distância. É muito importante esse tema que você está trazendo, né? Porque esse QAV, né? Ele faz com que o nosso aeroporto ele entre numa linha de competitividade altíssima. Por quê? Se o meu recurso, se o meu combustível é mais barato, eu posso me deslocar muito mais. Com toda certeza. A gente tem que ver que mais de 50% do custo das passagens aéreas, ela está vinculada exatamente ao combustível. Se você tem combustível um pouco mais competitivo aqui no Rio Grande do Norte, e é justo, não é possível que a gente fique aqui só com passivo ambiental, de onde é extraído o nosso querosene de aviação na nossa Clara Camarão. Precisamos ter um preço diferenciado. É justo, é até matemática. Não se justifica de que a 600 quilômetros chegue lá em Fortaleza o nosso querosene de aviação, e aqui a 150 quilômetros é só fazer essa conta matemática. Tem que ser um pouco mais barato, e se isso acontecer, eu não tenho a menor dúvida que nós teremos um salto em relação ao nosso aeroporto de São Gonçalo, né, onde atrai mais voos. Hoje temos 2,2 milhões de turistas vindo anualmente, quando a capacidade do aeroporto é de 6 milhões, quer dizer, estamos usando só um terço. Né? Temos potencial, um estado vocacional para o turismo, agora temos que ir atrás dessas diferenças competitivas para atrair realmente mais vantagem para o nosso Rio Grande do Norte. Ricardo, Valério, tá muito bom esse papo aqui, você pode participar com a gente, tá em casa, viu? Agora vamos falar sobre um tema que tá na boca, assim, do povo quando a gente liga a televisão, o rádio, abre a internet lá, arcabouço fiscal. Explica para quem tá em casa o que é isso e que ainda não entendeu o que é que representa para nossa economia o arcabouço. Dentro da proposição do que a gente está fazendo aqui nesse início dessa segunda-feira, a gente tratou dos dois temas importantes da semana passada e vamos projetar o que é que nós temos de importante para essa semana. Né? Vai ter seguramente a votação essa semana do arcabouço fiscal. E nada mais é que a regra que vai substituir o limite do teto dos gastos, né? Que vem desde o governo Temer aí, que é o limite que o governo pode, até onde o governo pode gastar. Isso não vinha sendo ocorrendo com constância, o que leva a se ter esse arcabouço fiscal, que é um controle mais brando
do limite que o governo pode gastar. É importantíssima a aprovação desse tema, obviamente que ele passou por algumas emendas que eram necessárias, porque no primeiro momento estava um pouco frouxo e não tinha penalidade para se o governo quebrasse o limite, agora tem gatilhos que vão prever alguma ocorrência de quebra, e de forma que será importantíssimo para a economia do Brasil. Inflação caindo, combustível sob controle, com toda certeza, se abre aí o canal, com o arcabouço fiscal sendo aprovado, se abre o canal para que a gente tenha, finalmente, a baixa dos juros, que está matando a economia brasileira, está matando a dona de casa, o empresário, com os juros altíssimos de 13,75. Obviamente, é um remédio amargo, mas está realmente deixando o consumidor brasileiro muito sofrido. Há de cair isso de forma gradual, ninguém pode fazer isso num passo de mágica, nem a canetada, mas agora, com esses arcabouço fiscal, inflação caindo, há um clima favorável nesse sentido. Ainda mais quando o governo deve começar também a discussão da reforma tributária, tão necessária para o Brasil, para a gente acabar esse manicômio, que é o manicômio fiscal do Brasil, fazendo essa simplificação com a reforma tributária. Então, notícias boas, perspectivas boas para essa semana, para que a gente quem sabe, logo depois de São João, terá a reunião do Copom no mês de julho, as fogueiras baixando a temperatura, minha cara Anne, a gente possa ter aí a queda sonhada, da nossa taxa Selic, pelo menos em 0,25. Essa é a expectativa que começa a se formar no mercado. Que os anjos digam amém. Amei a estreia do nosso quadro de economia com o nosso queridíssimo e querido por todos, economista Ricardo Valério. Paulinho, cá para nós, viu? É um tema que antes, lá no passado, eu tinha medo de acessar, achava difícil, mas com o Ricardo Valério a gente aprende com gosto, não é não? É verdade, principalmente sobre a educação financeira, que é algo que falta na vida dos brasileiros, e a gente está aqui para isso, para trazer mais informações. Inclusive, você aí de casa pode participar, mandando sugestões, de temas que a gente pode repassar para o Ricardo Valério e discutir nas próximas semanas. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Só mais uma coisinha, minha cara, Ana, Paulinho. O imposto de renda está para se acabar, né? Sim, verdade. Um apelo à lembrança, você, notadamente aquele que tem imposto a pagar. Vamos ter um pouquinho de bondade, a gente olhar ao nosso redor. Em vez de você pagar diretamente o imposto de renda, você pode fazer a concessão isso para algum fundo, o fundo do idoso, você pode aplicar até 3%, renunciar a 3% e 3% para a infância e juventude. É muito fácil de fazer, tem a aba lá no plano do imposto de renda, onde você faz essa doação, 3% do fundo do idoso e até 3% para a infância e juventude. É um gesto nobre e que não vai sair do seu bolso, é aquilo que você ia pagar, passa automaticamente, vai para esse fundo. Um bom dia a todos e até a próxima semana.